Senhor, nós te damos muitas graças pela vida do Valdinei, Senhor, e por aquilo que ele transpira do teu reino e nos dá esse gostinho, como disse o Fernando, Senhor, do pazinha de sorvete. Nós te damos muitas graças, Senhor, pelas transformações que ele passou pela vida e hoje pode testemunhar do teu reino entre nós. Pedimos uma bênção especial sobre a palavra que ele vai trazer aqui. Que seja uma palavra diretamente de ti, Senhor, a palavra que opera em nossos corações. Nós pedimos que ele seja um servo teu na palavra que nos vai trazer agora. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Eu vou passar essa colinha também. Mais para frente assim. Bom dia. Tenho pensado muito sobre simplicidade. Nós estamos num mundo extremamente sofisticado. E corremos sempre o risco da igreja se tornar sofisticada também. Com pensamento sofisticado e com tantas coisas difíceis de compreender, né? Difícil mesmo, né? Em que lê algumas coisas, você fala, nossa, eu acho que sou burro, ou não entendi nada, ou esse é um assunto realmente que extrapola minhas capacidades, né? Tem para todos os gostos, né? Essa questão, essa queixa que está aí. E eu volto sempre para aquele que é o meu mestre, Jesus. E uma coisa que me encasqueta como italiano é por que esse sujeito, Jesus, precisava orar. Sendo homem perfeito, sendo Deus perfeito, por que ele precisava orar? Se você sabe a resposta, você pode sair já e compartilhar para mim, aliás, né? Compartilha, por favor, por que o tal de Jesus precisava ir para a montanha, precisava ir para o jardim, precisava pegar o barco e atravessar para o outro lado do lago, por que ele ficou 40 dias no deserto? Se você tem as respostas racionais, eu sou capaz de dizer para você que provavelmente você está errado. Porque como filho de Deus, eu acho que ele não tinha necessidade alguma de orar. Se é que ele entende oração como às vezes nós entendemos, como eu entendo, né? Ele sabia tudo, por que ele precisava orar? Outra coisa que mexe comigo é o sermão mais longo de Jesus. O Sermão do Monte, em Mateus, são 3 capítulos. Não houve outro sermão registrado tão longo. Pode ser que tenha havido, mas não houve registro dele. E nesse sermão que eu quero pensar algumas coisas da simplicidade de Jesus para nós, ele senta-se no monte, naquele tempo era assim, e passa a ensinar às pessoas as coisas do reino. E ele fala algumas coisas que ele não gosta de falar hoje em dia, né? Ao falar do reino, ele fala então das bem-aventuranças, essas são meio poéticas, todos nós conhecemos, embora, é lógico, não a compreendemos e menos ainda
as praticamos o tempo todo em profundidade. Mas ele então vem falar delas e fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Está mal ele, hein? Se depende de mim, para ser sal e luz, confiou na pessoa errada. Não sei quanto a você, mas frequentemente eu não sou nem sal e nem luz. Daí ele fala, olha, eu também não vim descumprir a lei. O Fred falou semana passada que eram 613 os mandamentos, deduções dos mandamentos que os rabinos fizeram lá da lei, deduziram em 613, sendo 365 não, e o restante sim. Ele falou não e sugeriu que talvez pudesse ser coisa que a gente não devia fazer, né? Não, geralmente é coisa para não fazer. Jesus fala assim, eu não vim tirar nenhum tio da lei, nem dos profetas. Ele não está dizendo desses 613. Ele está dizendo daquilo que os profetas falaram e praticaram. E eu digo, e vocês também sabem, que muitos reis não gostaram dos profetas. Jeremias, por exemplo, foi um profeta muito desgostoso de todo mundo. Ninguém gostava dele, a ponto de botar ele num buraco, né? Então, ser profeta, e nós cantamos uma música, eu vou profetizar, toma cuidado quando você canta essa música. Porque em Deuteronômio diz, se a tua palavra profetizada não vier, morre. E isso não é do 613, é recomendação direta de Moisés, interpretando o que Deus tinha falado. Então, falar em meu nome, tome cuidado. Ao mesmo tempo, ele fala para a gente falar no nome dele. Vós sereis minha testemunha até os confins da terra. É uma coisa estranha, né? Aí ele diz o homicídio, se você matar, mas ele diz aqui, ele introduz uma pequena coisa. Ele fala, se você chamar seu irmão de bobo, você já é digno de ser incluído nesse mandamento de não matarás. Ou seja, você vai para o inferno. Ele fala do adultério. Hoje em dia, ninguém presta muita atenção nisso, né? Mas Jesus, esse engraçado Jesus, gasta um tempo falando sobre adultério nesse sermão, que é o mais longo e de ensino. Ele fala assim, olha, qualquer que olhar para uma mulher e não desejá-la, e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Assim também os homens. E adultério é você querer fazer com alguém aquilo para o qual você não está licitamente diante da lei de Deus. Não estou falando do nosso comportamento humano, nem daquilo que é politicamente correto. Nós somos hoje muito politicamente corretos. Não sei se Jesus seria. Daí ele fala do divórcio. Piorou, né? Fala com ele, fala com Jesus. Eu não tenho nada a ver com o peixe. Ele, falando no sermão dele, falou do divórcio. Depois ele fala do juramento. Você não jura, não fala, não promete coisa que você não vai fazer, né? Seja os seus palavras sim, sim, não, não, e assim por diante. Depois ele fala da vingança, no capítulo 5 eu estou falando, verso 38. Depois ele fala de amar os inimigos. Piorou, né? Piorou bem. Falou, se vocês amarem seus amigos, que diferença faz? Todo mundo faz isso, né? Eu quero ver vocês amarem o diferente, o cara que te insulta, o cara que vai para cima de você, o cara que é teu inimigo. E ele usa a palavra, pelo menos na tradução está colocada, inimigo. Inimigo é aquele cara que quer o seu mal. Inimigo é aquele cara que torce. Não diz que a gente seja inimigo, né? A gente torce para o mal dos outros de vez em quando, torce, né? Ou não? Você nunca torceu. Você é uma mulher, um homem extraordinário. Nunca torceu para que o teu adversário, a pessoa que te ofendeu, tropeçasse, caísse e batesse a cara no chão. Não, é só eu que pensei isso. Você não. Você é maravilhoso. Jesus diz assim. Aí ele termina essa locução do capítulo 5 dizendo assim: portanto, vocês tinham chamado para mim, para você, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial nos céus.
Cara chato esse Jesus, né? Podia estar falando de coisinha mais amena, né? Daí no capítulo 6, só como curiosidade, ele fala mais de 25 vezes não. E se você colocar o nem, chega a 30. Que nem é não e não. Bom, parafraseando o Fred, Jesus, que é o tanto amor, e a gente gosta de falar do amor, né? É uma coisa gostosa, deliciosa. Ele é amor, ele fala quase 30 vezes não num capítulo. O capítulo foi nós que inventamos, né? Mas ele começa já no primeiro, dizendo assim: tenha cuidado de não praticar as suas obras de justiça, a sua religiosidade perante os outros. Ele fala 3 coisas que diz respeito à religiosidade. Uma delas é as obras de misericórdia, ou, como nós falamos frequentemente, as esmolas. Jesus não diz para não fazer a esmola. Ele diz: não fazeis como eles fazem. E ele fala assim: e quando você jejuar, lava bem o rosto, passa maquiagem, bota um vestido de festa, não fique que nem os caras que ficam lá na esquina: eu estou jejuando, viu? Você está vendo que eu estou jejuando? Olha para mim, estou jejuando. Isso não é religiosidade. Aliás, era religiosidade. Quando você jejuar, jejua para o Pai que te vê em secreto, e Ele em secreto vai te recompensar. Quando você der esmola, dê esmola no secreto, e nem a sua mão esquerda sabe que a direita... Já viu gente que fez alguma coisa boa e não contou para ninguém? Difícil, né? A direita não contar para a esquerda? É um jeito de Jesus ter expressado essa verdade. E aí ele ensina a orar. É gozado que essa oração de Jesus, que a gente ora com alguma frequência, foi a única que ele ensinou. Ele só ensinou uma. Ele pregou esse sermão longo aqui, e no meio deles, né, capítulo 6, ele fala sobre oração. Respondendo a pergunta, talvez, de alguns discípulos que falaram: ensina-nos a orar. O que o senhor vai fazer quando o senhor vai para a montanha, vai para o deserto? Ensina-nos a orar. E ele diz assim: quando você orar, essa oração, semelhantemente à esmola e semelhantemente ao jejum, é você e Deus. E nós transformamos essa oração em público. O Pai Nosso a gente com frequência recita em público. E Jesus recomendou exatamente o contrário. Gozado, né? Jesus ter falado uma coisa e a gente faz exatamente outra. Isso significa não para Jesus. Nós estamos falando: não, Jesus, eu não vou fazer conforme você falou. É interessante como a gente sabe orar, né? Mas nós sabemos. Para que eu vou fazer conforme Jesus falou? É não. É não para o Senhor. O Senhor falou 25, 30 nãos aqui nesse sermão. Eu estou dizendo não para o Senhor. Eu só vou orar essa oração em público. Porque no secreto eu não vou orar essa oração. E nem desse jeito. E nem da forma que o Senhor ensinou. Haja peito nosso, né? Para dizer não para Jesus. Mas nós dizemos com toda a redondeza das 2 vogais à frente, o A e o O. Não, não. Redondo e claro. Agora, esta é a oração que Jesus ensinou, e a única que ele ensinou. E ele não fala para a gente orar. Ele diz: quando vocês orarem. Ele não vai falar assim: vocês devem orar todo dia isto. Não. Ele fala: quando vocês forem atraídos pela graça, pelo amor, pela bondade do Pai, e assim vierem, então vocês vão fazer a seguinte maneira. Ninguém pode falar Ab, ou Paizinho, se não for por amor. O ensino da palavra é: Pai, Paizinho, Pai amoroso, Papi.
eu chego à tua presença. Talvez é uma dica do que ele fazia quando ele saía. Ele ia ao encontro desse papai. Não era nenhum encontro religioso. Era antes algo para encontrar alguém que ele precisava encontrar no sentido amplo da palavra precisar. Era alguém que satisfazia profundamente o desejo do seu coração. É nele e nesse Ab que ele encontrava a identidade. Eu sou filho porque o Senhor é pai. Intimidade, busca de alguém que nos acolhe com graça, com amor e sempre com amor. Aliás, é uma das únicas definições que Deus se dá em João, 1 João. Deus é amor. Você encontra pouquíssimas definições diretas. Deus é. Mas ali Deus, então, Jesus está dizendo que quando eu digo Ab, eu estou indo ao encontro desse que me ama e ele é a causa de eu buscá-lo. Eu o busco porque ele me buscou primeiro. Eu o busco porque ele me amou primeiro. Eu o amo porque ele me ama, apesar de quem eu sou. Talvez nós sejamos atrapalhados com alguma frequência com a palavra pai, porque nem sempre pai tem um significado, na nossa experiência de caminhada, bom. Mas ele é o nosso pai verdadeiro, é o pai que transcende toda a humanidade, toda a questão de descendência, e é o pai que vai para além do meu pai terreno, que vai para além da minha mãe terrena, com todas as suas questões, contradições e pecados e formosuras também. Assim, nosso pai e a nossa mãe terrena não é espelho do nosso Pai Celeste, é muito pelo contrário. Nosso Pai Celeste, de vez em quando, é visto em algumas pequenas características dos nossos pais que nos deram origem física e emocional. Nosso Pai, então, só pode chamar de papai, nosso pai, quem tem uma relação de graça e de amor e de cuidado com este pai, o pai do Senhor Jesus Cristo. E essa talvez seja uma dica do que ele fazia quando ele saía ficar sozinho. A outra coisa é que ele é nosso pai. A palavra diz nosso pai. Nosso pai que estás nos céus. Eu não estou sozinho quando eu entro na presença de Deus. Eu vou com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, e também levo os meus irmãos e as minhas irmãs e aqueles que estão comigo, as minhas dores, os meus sucessos e os meus fracassos. Assim, eu não sou filho único. Eu não sou o único para o qual ele mira na terra, ele olha na terra. Eu sou aquele para quem ele olha com graça e amor, juntamente com uma multidão de homens e mulheres. A minha identidade também vem dos meus irmãos. Por mais que você negue o seu pai e a sua mãe, você traz em você identidades que você vai descobrindo ao longo do tempo, da raça, da cultura, da subcultura, do ambiente familiar, que estão presentes, para o bem e para o mal. Você traz traços da sua mãe, traços do seu pai, uma identidade. Agora, somos chamados a ir à presença do Pai para trazer os traços dele na nossa caminhada. Jesus só diz ser perfeito, que o perfeito é o vosso Pai Celeste, não no sentido de eu buscar a perfeição, mas porque eu encontro com quem é perfeito, que imprime em mim, na maneira como eu sou, na maneira como eu vivo, as suas digitais. E as suas digitais são lindas. Eu preciso das digitais do meu Pai verdadeiro.
tanto quanto e mais do que eu preciso do ar que eu respiro, da água que eu bebo, do alimento que eu como. E Davi já falou: amo mais a ti do que o pão. Busco mais a tua palavra do que comer. Prefiro-te a qualquer coisa que venha me sustentar. Por isso somos chamados, junto com tantos outros, a ir ao encontro do nosso Pai verdadeiro. Ele está nos céus. A palavra diz: Pai nosso, Abba, nosso que está nos céus. Eu tenho consciência do que me separa. Eu tenho consciência de quão distante e tão diferente Ele é de mim, mas no amor eu posso encontrá-lo. Aliás, poetas e cristãos do passado dizem que só no amor, e não é na explicação intelectual, por melhor que ela seja, que eu posso encontrar de fato Deus. Por quê? Pergunte para ela, pergunte para Teresa de Ávila, pergunte para Bernardo de Clairvaux e tantos outros, e pergunte a você mesmo. Se não é lá dentro do teu coração, é que você percebe a presença do Pai que está no céu, mas está também no teu coração. Eu não sei como é esse mistério, só sei que Ele está nos céus e está aqui. E de vez em quando eu o sinto, de vez em quando eu percebo. E o maravilhoso disso é Emmanuel, é o Deus que é dos céus, mas que desceu à terra, em Cristo. Como é isto? Eu não sei. Eu não sei como é possível um Deus, sendo Deus, descer à terra para me encontrar. E depois submeter a vida que submeteu e morrer a morte que morreu para me levar. Eu só posso dizer graças, graças, graças a Deus. Os 3 primeiros pedidos dessa oração, então, dizem respeito a Deus. Ele é meu Pai, Ele reina e Ele está nos céus. É uma consciência profunda que o Edis que saiu nos dá do Apocalipse. João, quando penetrou no Apocalipse ali, numa visão, ele percebeu uma coisa que era estranha, ele não conhecia. E é assim a nossa experiência quando encontramos este Pai. É algo que a gente não sabe explicar, só sabe perceber que fomos amados, que somos amados e que há algo que vem ao meu encontro. Santificado seja o teu nome. Isso tem um significado terrível e forte, no sentido maravilhoso da palavra, para todos os profetas do Velho Testamento. Há vários nomes de Jeová que... eu conheci um homem que ele ficou muito chateado ao perceber que Satanás tinha 50, 60 nomes diferentes na Bíblia. E ele falou: nossa, e Deus? Aí ele percebeu que há mais de 400 nomes diferentes para Deus ao longo do Velho e do Novo Testamento. Deus é maior do que os nossos inimigos. Deus é maior do que as sombras que querem nos assambarcar. Venha o teu reino. Essa é a minha oração, essa é a sua oração, porque o reino que estamos inseridos não é o final. Eu posso ter entretido bastante aqui, e eu vejo a minha netinha de 2 anos, toda vivaz, aprendendo a falar as coisas. Ela está olhando para o reino daqui, né? Mas ela fala assim: vamos orar agora. Ela faz um olhinho meio assim, especialmente quando vai comer. Papai do céu, né? Ela aprende de quem isso, Papai do céu? Por imitação. Por imitação daqueles que estão com ela cada dia. Assim como nós trazemos a imagem de Deus porque estamos com Ele. Amamos cada dia. Venha o teu reino. Este não é o reino. Por mais que ele seja, a gente tendo sucesso agora, por mais que as coisas vão bem nesse momento, este não é o reino. Este é o reino deste mundo. O reino nosso é o apocalíptico. É aquele em que
Ele enxugará dos olhos de cada um de nós toda a lágrima. Como é que será isso? Eu não sei. Como é que Ele enxugará cada uma e toda a lágrima? É verdade. Agora, eu não sei explicar como será. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler o Sermão do Monte, 5, 6 e 7, e vamos ver se o mundo que nós estamos ajudando a construir cabe na vontade expressa daquele que expressou a sua vontade num sermão maravilhoso. É frequente que o meu reino não é o reino de Deus. Nós estamos aqui num reino que estamos construindo, e não há nada de errado em construir o reino, mas esse não é o reino. Este não é o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, especialmente através de mim, como ela é feita nos céus. Deus nos chama, o Pai que está no céu, chama a mim e a você para que sejamos concretamente a sua presença aqui, onde Ele está ausente. Eu e você que escolhemos olhar para a pessoa que está à nossa frente e agir na direção dela com expressão do Pai ou com expressão do reino que está aqui. Quer ganhar dinheiro, você me respeita, eu estou cheio de direito e você está cheio de deveres e eu não tenho nada para fazer com você, mas olha com o que você faz comigo. Nós só encontramos pessoas hoje em dia que têm direitos. É impressionante como as pessoas têm direito. Direito de atravessar fora da faixa, direito de ir na contramão porque eu estou dirigindo uma bicicleta, direitos disto, direito daquilo, né? Eu, quando perdi o emprego, falo sempre para os caras do Uber, eu não perdi nenhum direito meu, só que a renda caiu para 1/3. Então eu tenho que, dentro das rendas de 1/3, eu tenho que comer, dormir e alojar. Eu perdi algum direito de comer, dormir? Não, nenhum. Só que ele tem que se encaixar em 1/3 da renda, 1/4 da renda, 1/5 da renda, metade da renda, não sei. Quando eu faço exigência, o Fred falou há tempos atrás que ele fez uma pesquisa no Novo Testamento e no Velho Testamento sobre direito, essas coisas de eu tenho direito, não sei o que lá, há mais deveres. Esses 613 que o Fred citou semana passada, são nãos, são deveres, não são direitos. E os outros tantos que sobressaem os 365, também são. Então, não é que quando eu me converto, eu fico prisioneiro do direito. Não. É porque eu fico parecido com o Pai, e o Pai faz o sol nascer para os injustos e para os justos, porque Ele ama tanto um como o outro. Eu não consigo entender como é que Deus ama aquele que pega toda a bagagem que Deus lhe deu e diz: vou fazer exatamente o contrário do que o senhor falou, tá bom? Ele fala: tá bom, pode fazer. E deixa fazer. Eu não preciso dar exemplo para vocês, né? Está cheio de coisas que nós fazemos como homem e mulher e como sociedade, que é exatamente aquilo que Deus falou para não fazer. Mas Ele, com todo o seu amor, garante que eu continue vivo, mesmo confrontando diretamente aquilo que Ele disse que era não vontade dEle. Eu não entendo. E aí Ele vai para 4 coisas em relação a nós. Jesus, olhando, primeiro Ele olha para o Pai, olha para o reino, olha para as questões da santidade do Pai, do desejo de estar perto do Pai, e depois Ele vem ao encontro das minhas necessidades. E aí, estranhamente, Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Estranho, né? Ele fala da comida. Depois de sair do céu, dos anjos, do Pai, Ele vem para o corpo.
primeiro pedido é o alimento para o meu corpo, o meu sustento, a minha capacidade de continuar vivendo, que é gratidão. É reconhecer que dele é que vem, não é do que eu acordo cedo, não é porque eu faço isso bacana, não é porque eu estudei aqui naquela escola, não sei das quantas, não é nada disto. É o reconhecimento de que o pão vem dele. O pão vem do Pai. E o corpo é sagrado em si. E o Pai faz todas as coisas, o sol, as plantas, os passarinhos nascerem e viverem para que o corpo possa continuar vivendo, sobrevivendo e caminhando. A espiritualidade cristã é, portanto, uma espiritualidade do corpo. Envolve o corpo, envolve aquilo que eu faço cada dia. E Jesus me chama a reconhecer que o pão meu de cada dia não vem da minha mão. É graça. Portanto, é uma atitude de agradecimento, esta oração, e de reconhecimento de que o pão vem dele. Ele é o pão. Segundamente, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Interessante, novamente, né? Ele fala que o importante na vida são as relações. São as relações que mantemos como pessoa, como casal, como filho, como pai, com o outro que encontramos. Perdoa as nossas muitas dívidas. Ele não colocou ali, mas eu coloco, porque as minhas são muitas. Muitos pecados, muitas ofensas. E é interessante que aqui, e depois vão gastar-se milhares de páginas tentando explicar, porque não é bem assim e tal, mas deixa assim, Jesus falou, né? Assim como temos perdoado os nossos devedores. Pai nos perdoa da mesma forma, da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Terrível isso, né? Eu gostaria de só fazer uma inversão. Aquele que ama a Deus se parece com Deus, portanto, amar o inimigo é consequência. Se falta amor com o inimigo, que falta amor a Deus. Não é o inimigo. Porque Deus é que sustenta todos nós. Então, não precisamos fazer elucubrações mentais para saber o que é, então, a salvação é condicionada. Então, Lutero, por exemplo, gastou um tempão. Não, é só pela fé a salvação. E ele estava tão imbuído nisso, porque ele tinha sido um monge, e havia um monte de coisas que tinha que fazer para conseguir a salvação da igreja, não sei das quantas. Ele tinha razões para agir e reagir da maneira como reagiu. Mas Jesus diz: pelos frutos os conhecereis, nesse mesmo sermão, no capítulo 7. Pela maneira como vocês agem, vocês serão conhecidos. Vocês são filhos de quem? De quem vocês são filhos? Agindo como os outros todos agem, ou agindo como o Pai age em relação às pessoas que estão ao seu redor? A quem a gente deve perdão? A quem você deve perdão? A você mesmo? Geralmente a gente tem um problema sério de se amar, não se ama e por isso não é capaz de se perdoar. Nós também às vezes temos um problema com o perdão do outro que fez o mal para nós, e a gente acha que perdoar é absolver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdoar não é absolver. Perdoar é deixar o outro caminhar com a vida dele e eu levar a minha vida. Você se ama como Jesus te ama. Você se ama como o Pai, esse Abba,
te ama. É a falta, geralmente, deste amor é que nos leva a não fazer as outras coisas que Ele nos solicita. Portanto, não é começando a fazer as coisas que a gente vai conseguir o amor, mas amando que a gente vai submeter-se e livrar e caminhar na direção que Ele está pedindo. Nós somos, todos nós, uma mesma raça. Perdoar a evidência de que fomos perdoados. Não é causa de sermos perdoados, é evidência. Porque fui perdoado, porque amo, então sou capaz de. Quando nós perdoamos, nós mostramos que somos, então, essas pessoas. Nós também reconhecemos que somos salvos pela graça, porque fosse por nós, não seríamos jamais salvos. E reconhecemos também que ainda não chegamos no céu. Muitos de nós tratamos o outro como ele deve ser perfeito, especialmente os casais, né? O outro tem que ser perfeito, né? Eu vou mudar o outro. Ué? Onde é que está na Bíblia um mandato para mudar o outro? Tem um mandato para não julgar. Aliás, está aqui, no capítulo 7, verso 1. Não julgueis. O que a gente mais faz é julgar. Acolher e amar. Porque eu não cheguei no céu, nem você. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, eles ainda são imperfeitos, mau grado da gente. A gente gostaria que todos eles fossem perfeitos, como se eu fosse, né? Todos têm que ser perfeitos, né? Nós julgamos todo mundo e ninguém pode nos julgar. Ai daquele que vier para cima de mim com uma palavra de julgamento. Ai de mim. Jesus diz logo no capítulo 5, bem-aventurados os mansos, que não reagem quando são chamados de idiota. Quando eu sou chamado de idiota, burro e tudo mais, como é que eu reajo? Em seguida, Jesus diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Só o terceiro pedido que vem em direção à dimensão espiritual. É o terceiro pedido. O primeiro vem em relação ao meu corpo, ao meu sustento, à minha sanidade daquilo que é corpo e daquilo que eu faço e ajo. O segundo é das minhas relações, as relações que mantenho cada dia no cotidiano. E o terceiro, somente o terceiro, é em relação ao que nós podemos chamar de espiritual. Não me deixe permanecer no lugar prostrado onde eu caí. Não me deixes me afastar de ti, Senhor. Não me deixes negar-te. Não permita, Deus, que eu caia para além daquilo que possa a tua mão me alcançar. E a mão de Deus é imensamente longa. E vai lá, nos buracos mais incríveis. Aliás, eu acho que foi Agostinho diz assim: a graça de Deus é como a água. Ela, se você cava fundo, 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 ela vai lá e cada vez no lugar mais fundo, é lá mesmo que ela encontra você, nas profundezas de onde nem você é capaz de chegar, ela chega. A graça e o amor de Deus é de tal forma, assim, que não permita que eu caia em tentação, mas me pegue e me traga de volta. É reconhecer então que eu sou fraco. É reconhecer que cada dia eu preciso buscar a face do Pai, voltando ao verso 1 da oração. Pai, Pai nosso, Paizinho, segura-me, faze-me espelho da tua presença, da tua graça. E no final do verso 13 ele diz assim: livrai-nos do mal, mal com L, mal real, diabo, Satanás. Há correntes modernas que não, Satanás não existe. Ronaldo falou há uns 4, 5 domingos aqui sobre a vida de
Santo Antão, e como Santo Antão enfrentou o diabo que estava dentro dele, nas coisas ao redor e etc. Muitos de nós não cremos em Jesus, ou seja, não tem mal, o mal não existe. Por que ele oraria por uma coisa que não existe? É uma pergunta para ele, né? Não existe o mal, Satanás não existe, né? O mal com L, não é o mal, que é o meu mal. Livrai-nos, Senhor. Não permitir que o mal, Satanás, que é real, me toque. Como Lutero canta no hino que nós de vez em quando entoamos, contra Satanás a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Na cruz, Jesus venceu o mal. Em Jesus nós somos guardados do mal. O mal existe e é em Cristo que ele foi vencido, aleluia, de uma vez para sempre na sua morte. Nós somos remetidos novamente à dependência e gratidão. Só Jesus pode me livrar do mal. Só Jesus pode me ter nas mãos. Só Jesus pode livrar-me dos meus desejos profundos. Só Jesus pode me livrar do meu ego. Só Jesus pode me livrar de Satanás. Só Jesus me livrou da morte. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E ele estabeleceu então um novo reino que é espelho da presença desse Deus Paizinho. Um Deus que ama e nos procura e nos busca cotidianamente. Eu não sei como ele aguenta me buscar o tempo todo. De vez em quando até entendo, legal, estou fazendo uma coisa legal e Deus está aqui, né? Agora, quando eu estou fazendo uma coisa que não é tão legal, ele também está. E eu queria fazer sumir, né? Eu sumir, e dá para sumir, leia Salmo 139. Se você conseguir sumir dele, me conte como é que faz, porque eu também sou um daqueles que de vez em quando quer sumir. Mas orar então é o que, gente? Se Jesus está ensinando esta oração, o que é orar? É lógico que tem muitas orações, mas essa que Jesus está ensinando, ele está dizendo: fique mais perto de mim, do Pai, para que vocês se pareçam mais comigo. Ganhe a identidade que vocês têm, que é a minha. Olhando para mim e orando em mim, vocês vão parecer-se mais e mais comigo. Jamais vou compreender Deus, porque Ele é inefável, mas vou acolhê-lo no meu coração. E através do amor posso recebê-lo, abraçá-lo e percebê-lo, sem que eu tenha consciência e nem explique. Aliás, Tomás de Aquino disse na Suma Teológica: se você explicar, não é Deus, é seu ídolo. Se você conseguir explicar, não é Deus, é seu ídolo. Então, como diz o italiano, lascia stare. Viva, acolha, receba. Orar é expressar na vida o Cristo que encontramos enquanto vivemos. De alguma forma, Jesus dizendo: deixa a gente tomar conta da sua caminhada. A oração que eu vou fazer no deserto, ou no campo, ou na montanha, é oração de identidade, de receber do Pai a identidade que pertence a Ele. Que eu e você possamos ter também esse momento, esse desejo, esse amor de buscar em Cristo aquilo que precisamos para a vida aqui, agora, a vida depois daqui e a vida final.
em Cristo, por Cristo, para sempre, por causa dele. Amém. Ó Deus, ó Cristo amado, que possamos te chamar de Pai. E cada dia parecer um pouquinho mais com a expressão do teu amor que o Senhor infunde na nossa caminhada, no nosso coração, na nossa relação contigo. Visita, Senhor, cada um dos corações aqui e aqueles que aqui não estão. Com a tua graça e o teu amor inefável, que o Senhor nos abrace, os abrace, com teu terno e eterno amor piedoso e misericordioso. Em nome de Jesus. Amém.